Olá, professor. Eu vou falar um pouco sobre o Juiz das Garantias, que é um projeto de lei que foi aprovado junto com a lei anticrime, na qual tem como proposta se responsabilizar pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. Tem por finalidade preservar a imparcialidade do juízo responsável pelo julgamento do caso. O juiz das garantias é o magistrado que cuida apenas do processo, bem como prisões cautelares, busca e apreensão, sequestros de bens, escutas telefônicas, dentre outras provas, sem avaliar se o réu é ou não culpado. Isso é feito em outra fase do processo, por outro juiz, ou seja, é uma proposta na qual esse juiz fica ali só com a parte do inquérito, só com essa parte da investigação. Ele não vai para outras partes, digamos, porque a proposta é essa imparcialidade, ele não ser contaminado pelas outras fases do processo. E dentre algumas competências do juiz das garantias, nessa fase inquisitiva, é receber a comunicação imediata da prisão, receber o auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, zelar pela observância dos direitos do preso, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal, decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-la ou revogá-la, decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, asseguradas o contraditório e ampla defesa em audiência pública e oral, prorrogar o prazo de duração do inquérito, determinar o trancamento do inquérito quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento, requisitar documentos, laudos e informações ao delegado, decidir sobre os requerimentos de interceptação telefônica, afastamentos dos sigilos fiscal, bancários, dados e telefônicos, busca e apreensão domiciliar, acesso a informações sigilosas, outros meios de obtenção de provas que restringam direitos fundamentais do investigado, julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia ou queixa, que ele fica só com essa parte do começo da investigação e ele tem o privilégio, digamos, a todas essas fases da investigação, ele pode obter qualquer informação, determinar a instauração de incidente de insanidade mental, decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, assegurar prontamente, quando necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor, deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia, decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de colaboração premiada, ou seja, essa é alguma das competências, do juiz das garantias. Entrando um pouco mais nessa intenção, digamos, do juiz das garantias, focando nessa imparcialidade, que essa é a principal proposta do juiz das garantias, que o que se verifica no contexto atual é que os juízes, em sua grande maioria, estão comprometidos com a produção da prova desde a origem das investigações e, em muitos casos, sua atuação mostra que decidem primeiro para só então buscar os argumentos que justificam a decisão que já fora tomada. E essa não é a intenção do projeto de lei do juiz das garantias, porque o juiz das garantias foca a todo momento nessa imparcialidade. E nessa linha, a base do sistema acusatório é de um juiz imparcial, como eu acabei de falar, objetivando ter acusações mais precisas e responsáveis, vindo reforçar com o juiz das garantias a imparcialidade preconizada na Constituição Federal. Se espera dele um julgamento justo e que caminhe com um processo democrático e sem contaminações.
Essa é a principal ideia, digamos, do juiz das garantias. Eu friso isso novamente. Esse é um sistema defendido pela grande parte dos autores garantistas, os quais defendem a figura de juiz imparcial, em que a acusação seja firmada por um órgão diferente do que vai julgar. O juiz das garantias fica com esse começo e depois vai para outro juiz. Em conformidade com o novo sistema acusatório, é necessário que o juiz que julgará a ação penal não conheça o caso e que venha conhecer por meio da prova onde ela deve ser produzida no processo. O que se produz na investigação é um mero ato da investigação. O julgador não pode julgar o processo com uma pré-convicção por ter agido na investigação. E sobre alguns países que já adotaram o juiz das garantias há um tempo, são países como Argentina, Portugal, Alemanha, Estados Unidos, Itália, Reino Unido, e que já adotam, né, há um tempo o juiz das garantias. Porém, em questão, né, entrando um pouco nas controvérsias, há um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ele não concorda com o juiz das garantias aqui no Brasil. Ele fala que incluir o juiz das garantias no Brasil é como se fosse uma aberração. Ele fez um estudo sobre o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e concluiu que o modelo de magistrado que atua apenas na fase de investigação só se justifica na Europa, porque lá os julgadores analisam as provas trazidas pela polícia com mais profundidade antes de conceder uma busca, apreensão ou uma quebra de sigilo. Isso é um professor, né, que tem essa opinião sobre, mas a grande maioria concorda sim com o juiz das garantias. Fiz umas anotações de algumas partes de uns trechos que eu julgo mais importantes. E agora eu falo da conclusão. Segundo o deputado Cezinha de Madureira, que é o autor desse projeto de lei, o judiciário de fato possui realidades distintas, dependendo da região do país, o que torna complexa a implantação do juiz das garantias, mas ainda assim defende que a medida seja adotada. Essas adversidades não comprometem a viabilidade da implementação do juiz das garantias, desde que feita de forma planejada e particularizada, o que requer tempo e serenidade. Sobre o juiz das garantias, na íntegra, o projeto de lei está aguardando o parecer do relator na Comissão de Constituição e Justiça de Cidadania. O projeto de lei está suspenso pelo STF até o momento. Então, meu entendimento sobre o juiz das garantias, como eu falei no decorrer do vídeo, esse é um projeto, né, criado lá com a lei anticrime, que está suspenso, mas é uma ideia revolucionária, é uma tendência mundial, né, até que outros países também já aplicam o juiz das garantias. Claro que tem todo um processo, né? E não é fácil só instaurar o juiz das garantias, né? Caso volte, mas por enquanto esse projeto de lei está suspenso, mas é uma ideia inovadora, né? No âmbito aí do processo penal. Esse zelo, digamos, na investigação criminal, esse processo mais cauteloso nas fases do inquérito, essa parte de, né, como eu falei, recebimento de comunicação imediata da prisão, receber o auto da prisão em flagrante, decidir sobre o requerimento de prisão provisória, essa atenção nessas competências do juiz nessa fase inquisitiva é uma evolução, de fato, nessa parte do inquérito, e a principal intenção, digamos, do juiz das garantias, e o que ficou muito claro para mim é essa imparcialidade, a ideia do juiz não ser contaminado
pelas outras fases, né? É um juiz que fica ali no começo do processo, que fica ali no começo do inquérito, analisando todas essas partes, cuidando ali daquele inquérito, mas fica só naquela parte. Ele não continua. Existiria outro juiz, né? No caso esse projeto for aprovado, né? Como ele por enquanto está suspenso, mas a ideia é que esse juiz fique lá no começo do inquérito, cuidando desses processos, né? Cuidando das suas competências, e outro juiz cuidaria de outras partes, sem ter acesso a isso. Então, ele não se contaminaria com as outras fases. Não seria um juiz que pegaria lá no comecinho o inquérito e iria até o final do julgamento, não. O juiz das garantias fica ali no começo, cuidando dessa parte do inquérito, cuidando das suas competências, e outro juiz depois cuida. Essa ideia da imparcialidade, de não se contaminar com o caso, né, desde o começo.